Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje estou aqui com a presença do meu querido Reinaldo Petengil, ele que é, além de advogado, é diretor aqui da Camob. Obrigada por ter aceitado o convite do podcast para gravarmos sobre esse assunto tão importante que é a mediação, a arbitragem, a solução de conflitos atualmente. E é isso, vamos bater um papo legal. Obrigado, a honra é toda minha participar do programa. Como eu sempre faço, doutor, vou perguntar algumas coisas sobre a sua vida prática profissional para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você, né? Perfeito. Já tem quantos anos aí atuando na advocacia? Na advocacia, 20 anos. 20 anos. 20 anos. E como é que foi, assim, o início? Qual é a sua área de atuação, primeiro? Eu advogo na área empresarial. Na verdade, eu atuo na área civil, né? Eu atuo muito para o agronegócio e atuo com quase todas as vertentes aí do agro. E sempre foi essa área? Ou você começou em outra área e descobriu o agronegócio depois? Me conte um pouco aí como foi. Na verdade, eu me formei em Brasília e tenho 20 anos de formado e 17 anos de Bahia, 17 anos de agronegócio, né? Então, lá em Brasília, eu advogava em outras áreas. Eu advogava para uma multinacional que, enfim, eu tinha outras atribuições, trabalhava muito na área trabalhista, na área empresarial também, né? E aí, quando veio para a Bahia, já descobriu o agronegócio? Eu já vim para trabalhar no agronegócio. Interessante. E, além da Camob, você também advoga em um escritório, né? Sim, eu tenho uma sociedade de advogados. Nós somos hoje 14 advogados no escritório e atuamos em todas as áreas, né? Temos especialistas aí, grandes profissionais em quase todas as áreas aí de abrangência do agro, né? Muito bom. E quando foi que surgiu a Camob na sua vida? Eu fiz um MBA na Getúlio Vargas, em Brasília, e eu tive a honra de ser aluno do professor Pedro Batista Martins, que é um dos coautores da Lei da Arbitragem. Então, de lá para cá, esse é o caminho, esse é o futuro. E montei em 2017, fizemos o projeto da Câmara. Em 2019 ela nasceu, né? Só que assim, teve um longo caminho, né? Desde a arbitragem, que a lei é de 96, e em 2015 surgiu a lei da mediação. Então a Camob já nasceu com o espírito de mediação e arbitragem, né? Dos métodos adequados de resolução de conflitos, né? E também depois, em 2019, lançou a Camob, e aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia. 2020, como é que foi essa pandemia? Olha, foi complicado. Nós nascemos a Camob foi inaugurada em 17 de outubro de 2019. Em março de 2020 encaramos uma pandemia mundial que fez o que fez e todo mundo sabe. Então, num primeiro momento, a Camob sofreu bastante, assim como todos os empresários, todas as empresas aí, em razão desse isolamento. Mas num segundo momento, para a Câmara foi interessante porque as pessoas despertaram, na verdade, para a mediação. Porque assim, diante de uma situação atípica como uma pandemia mundial, não adiantava você levar um conflito para o judiciário, né? Então, as pessoas acabaram, eu brinco que elas amadureceram na marra, né, para a realização de um acordo. E a gente conseguiu um índice altíssimo de acordos, principalmente na questão de aluguel, né? Porque as empresas proibidas de abrirem os comércios, né, proibido de receber o público, consequentemente não tinham faturamento, e o dono do imóvel precisando daquele aluguel para sobreviver. Então, assim, eles se viram diante dessa situação. Não adianta judicializar, porque tudo bem, eu vou ganhar, mas eu vou levar o quê, né? Então aí as pessoas se obrigaram a sentar e com técnicas da mediação a gente conseguiu resolver em torno de 85% dos conflitos que chegaram para a Camob nessa época de pandemia.
Então, assim, foi um desafio, porque logo de início já veio esse baque da pandemia. Sim. Você não pensou em desistir, não, da ideia? Nunca. Difícil, é muito difícil dia a dia, mas eu acredito muito nesse projeto e eu acho que ele não tem volta. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses métodos, né? A mediação e a arbitragem. Quais as diferenças entre mediação e arbitragem? Quais os casos que podem ser resolvidos por esses métodos? Bom, a mediação ela é um método adequado de resolução de conflitos, onde um terceiro imparcial, o mediador, ele vai ajudar as partes a resolverem o conflito. Ele não propõe acordo, ele só facilita a comunicação, utilizando de técnicas, né, adequadas. Ele facilita a comunicação para que as próprias partes consigam fazer o acordo sobre aquele conflito. A mediação, exato. E a arbitragem? A arbitragem ela já surge como um terceiro imparcial que decide. Esse tem força decisória. Então, assim, determinado conflito é submetido à arbitragem. O árbitro, ele faz, às vezes, de um juiz de direito, tá? E ele analisa o caso, ouve testemunha, analisa provas. A gente tem um processo, como a gente tem no processo no judiciário, basicamente, tá? Só que você é muito mais célere e não existe tantos recursos, tantas possibilidades de você levar uma demanda ao infinito, né? E a decisão, ela tem o mesmo peso de uma decisão do judiciário? Ela tem o mesmo peso. Então, uma vez que o árbitro decidiu, ele vai dar uma sentença arbitral e essa sentença arbitral ela tem força de título executivo judicial. É a mesma coisa, a mesma força de uma sentença judicial. E pode-se voltar atrás ou pode-se recorrer disso? Não, a decisão arbitral ela é irrecorrível. Você só tem um remédio jurídico que é semelhante ao embargo de declaração. Então, se porventura o árbitro tem algum erro material, teve alguma situação que ele não analisou, é cabível essa petição para ele se manifestar sobre aquilo, mas não há recurso. Existe uma crença de que a arbitragem em específico ela é financeiramente inviável. Ela é de fato onerosa? Não, a arbitragem ela não é onerosa. Existe uma situação, uma relação custo-benefício que as pessoas têm que levar em consideração. Então a arbitragem ela resolve uma questão com segurança jurídica num espaço de tempo muito menor do que uma ação judicial convencional. Então o custo do poder judiciário ele também é elevado, só que você tem um tempo que você fica litigando que é infinitamente maior do que numa arbitragem. Quais os tipos de conflitos que normalmente são tratados por esses métodos de solução de conflitos? Geralmente a pessoa jurídica ou pessoa física também pode procurar? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O que vai importar é o direito em si. Ele tem que ser um direito patrimonial disponível ou, se ele for indisponível, que ele seja transacionável. E aí, essas matérias podem ser levadas à mediação e arbitragem. Então explica um pouquinho melhor sobre essa questão de direito disponível, indisponível, para quem não entende aí. Bom, basicamente é o direito que existe um valor patrimonial envolvido e o titular dele ele pode dispor da forma que ele quiser. O Estado não tem ingerência sobre isso. Então ele pode transacionar, ele pode abrir mão. Isso a gente chama de direito patrimonial disponível. Então, por exemplo, uma relação contratual de compra e venda de um imóvel. As partes sendo capazes, objeto lícito, eles vão fazer um negócio jurídico e as partes elas podem livremente transacionar sobre esse bem. Ela pode até não receber dinheiro, ela fixa o valor do jeito que achar que o mercado comanda. Enfim, isso aí são direitos patrimoniais, esses são os direitos patrimoniais disponíveis. Os indisponíveis são aqueles que você não pode abrir mão. Então, esses direitos, eles não podem ser levados à mediação e arbitragem. Tá? Então, por exemplo, uma relação trabalhista.
Você não pode fazer uma arbitragem sobre uma relação trabalhista onde a pessoa, o trabalhador, abre mão do registro da CTPS, da carteira de trabalho. Isso é um direito indisponível. E, portanto, não pode ser levado à mediação e arbitragem. Tem que existir uma previsão contratual, uma cláusula para poder permitir que esse conflito ele seja solucionado através desses meios. Olha, é interessante a pergunta porque muita gente procura a Camob com essa dúvida. Então, assim, não há obrigatoriedade de existir uma previsão contratual prévia, mas é indicado que haja essa previsão contratual. Nada impede que, por exemplo, surgir um conflito em um contrato qualquer, que as partes entendam por bem fazer uma mediação, por exemplo, elas procurarem uma câmara e levarem esse litígio, esse conflito à mediação, desde que ambas concordem com isso. Diferentemente seria se existisse uma previsão contratual anterior. Aí, obrigatoriamente, você tem que submeter o litígio à mediação ou arbitragem, aí vai em conformidade com a cláusula compromissória. E qual o papel do advogado nessa relação? A parte deve procurar um advogado e vir acompanhada desse profissional, ou ela pode vir diretamente, sem a presença do advogado? A lei da mediação, ela diz que não é obrigatório a presença do advogado. Uma vez que uma das partes esteja acompanhada de advogado, a mediação só pode seguir se a outra parte estiver com advogado. Mas a nossa experiência prática dentro da Camob, a gente percebe que a presença do advogado nesses procedimentos ela é de fundamental importância. Lógico, desde que ele esteja qualificado, habituado a esse tipo de... que você não é uma disputa adversarial, você não está num conflito diferente do judiciário. Então você está ali imbuído de um sentimento diferente. Então o profissional, o advogado que está preparado para esse tipo de advocacia, ele exerce um papel fantástico, ele é a diferença entre o êxito e o insucesso de um acordo, por exemplo. Nós já tivemos casos dentro da Camob, onde, na verdade, nós já tivemos os dois casos. Casos em que os advogados não chegaram a um consenso, muito embora as partes estivessem dispostas a fazer um acordo, e por incrível que pareça, o acordo não seguiu em razão dos advogados, porque eles não entraram num acordo. E já tivemos casos também onde os advogados conseguiram realizar um acordo trabalhando o cliente, mostrando os benefícios, mostrando o que aconteceria se ele tivesse que levar a demanda para o judiciário. Então isso aí trouxe um benefício enorme, principalmente se tratando de empresas, que empresa ela precisa de uma certa agilidade. Tem também o caso de que o cliente veio e descobriu a Camob e falou para o advogado que ele não... Por que ele não apresentou a Camob para ele, né? Curioso caso. Você mencionou no Congresso Jurídico. Exatamente. Tivemos sim um grande empresário que tem empreendimentos em vários estados brasileiros e ele procurou a Camob e ele trouxe os advogados para dentro da Camob e questionou os advogados por que ele nunca soube dessa possibilidade, por que os contratos deles, de todos os empreendimentos no Brasil, onde eles atuam, eram levados ao judiciário e tinham processos que se arrastavam por 5, 6, 7, 8 anos no juizado especial. Então foi uma situação bem atípica, assim, bem interessante, né, do ponto de vista do advogado, né? Me fale um pouco mais sobre os benefícios e vantagens de procurar a Câmara. Bom, eu vou te dar um exemplo prático de quando nós inauguramos, no primeiro ano de funcionamento da Camob, nós retiramos 200 processos do juizado especial. Então isso desafogou o Poder Judiciário. Desses 200 processos, nós conseguimos resolver alguns e outros voltaram para o Judiciário. E ainda não tem a solução até hoje. Os que tiveram a solução dentro da Camob, sem problema nenhum. Agilidade, então. Agilidade, sem dúvida nenhuma. Quanto tempo demora, assim, para o fechamento de um procedimento de arbitragem? Olha, em média, uma arbitragem relativamente complexa são 6 meses. 6 meses. Em 6 meses você consegue resolver com uma complexidade razoável.
Tem casos que demoram mais, mas tem casos que demoram muito menos também. Menos 6 meses. O padrão é 6 meses. Regra geral, 6 meses. Arbitragem. E a mediação? A mediação depende muito do conflito, mas nós tivemos aqui também casos práticos na Camob, uma mediação empresarial envolvendo várias empresas que a gente resolveu com 4 sessões. Isso demorou em torno de 3 meses. 3 meses, uma solução para um problema que era grave entre eles, entre essas empresas, e com o cumprimento do acordo. Então foram 4 sessões de mediação, todas as partes foram ouvidas. Imagina, cada um em um estado diferente. Então nós fizemos uma mediação online, conseguimos construir um acordo e a parte cumpriu. Uma das partes cumpriu o acordo, que era o problema da relação, e tranquilo, vida que segue. Muito célere. Em relação ao regulamento, o que a parte precisa saber, ou então também sobre valores, onde é que a gente tem acesso sobre isso? No site da Camob nós temos o link dos árbitros e dos mediadores que são vinculados à Camob, cada um com uma área diferente. Cada um não, né? Tem vários árbitros, vários mediadores e dentro de várias áreas do conhecimento. Então lá você consegue ter acesso à lista de árbitros e mediadores, aos regulamentos de da mediação, da arbitragem e a tabela de preços. Inclusive nós temos uma calculadora, onde a parte pode, por exemplo, simular quanto seria um custo de uma arbitragem de uma causa de X. Ela vai lá, lança o valor da causa na calculadora e já vai ter todos os custos muito rapidamente ali, tanto de mediação quanto de arbitragem. Muito bom. Então a gente vai deixar aí disponível o site para as pessoas que tiverem curiosidade, né, que quiserem saber mais, para que elas entrem no site e se atualizem, se interem sobre isso. Sobre a questão de publicidade dos casos, é sigiloso, confidencial ou é de conhecimento de todos? Não, é tudo sigiloso, extremamente sigiloso. Independentemente da demanda? Independentemente da demanda. Tanto a mediação quanto a arbitragem, elas têm que ser tratadas de forma confidencial. Se a parte autorizar, por exemplo, a participação de uma outra pessoa durante a sessão, tudo bem, sem problema. Mas se ela não autorizar, é estritamente confidencial. Interessante. E como é que eu faço para me tornar uma mediadora ou uma árbitra? Eu preciso ser formada em direito, tenho que fazer algum curso? Não, na verdade não. A lei não determina nenhum pré-requisito para você ser nem árbitro nem mediador. O que você precisa exclusivamente é da confiança das partes. Só isso que a lei define como requisito para você ser um árbitro ou mediador. A gente na prática sabe que é muito importante um curso de capacitação. Para você se capacitar para ser um mediador, como eu falei, existem várias ferramentas que você tem que compreender e são muito efetivas para você ter uma carreira de mediador de sucesso. A mesma coisa com o árbitro. Então, assim, vai depender da confiança das partes e do teu conhecimento técnico. A Camob, por exemplo, ela tem árbitros da área de medicina, de odontologia, do direito, contadores, agrônomos, todas as áreas do conhecimento são passíveis de você se tornar um árbitro ou um mediador. O mediador, ele não precisa nem de conhecimento específico, de uma formação específica. Basta que ele seja da confiança das partes e que ele domine essas ferramentas para ele ter sucesso na carreira de mediador. Mas mesmo sem ter uma graduação? Ou tem que ter a graduação? Não precisa ter graduação. Não? Não precisa. Só que aquela situação. Aqui na Camob nós temos uma lista enorme de árbitros de mediadores que eles são escolhidos de acordo com o conhecimento que eles têm em determinada área. Então, se você tem uma disputa contratual envolvendo a área contábil, você não vai escolher como árbitro daquela situação um médico. E quem escolhe é a parte? A própria parte. As partes que escolhem o árbitro e o mediador. E a Câmara, ela tem o papel apenas de administrar os procedimentos. Ela não tem nenhuma ingerência sobre nenhum tipo de caso, né? A parte busca uma mediação, ela vai ter contato com o mediador, e a Camob, ela apenas vai administrar o procedimento. Muito bom. Doutor, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no podcast.
Você que é parceiro do podcast aqui com a Camov, cedendo um espaço para gravação. Sou eternamente grata. Muito obrigada por ter cedido também o seu tempo aqui para falar um pouquinho para a gente sobre o que é a Camov, né? E eu espero que você volte outras vezes depois para falar. Com certeza, Gabriele. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme participar do seu programa, que tem ganhado muita audiência, eu tenho acompanhado. Muito legal, muito interessante. Parabéns. Obrigada. Para mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.